E o primeiro ano da pandemia de Covid-19, a gente sabe, foi devastador para a aviação comercial. Segundo empresários ouvidos aqui pela CNN, a crise provocada pelas paralisações, fechamento de fronteiras, foi a maior já enfrentada pelo setor na história. Um levantamento da nossa produção, inclusive, revela que as companhias aéreas deixaram de arrecadar quase 21 bilhões e meio de reais com a venda de passagens, isso só em 2020. Para entender como esses números impactaram as operações dessas empresas, também neste ano de 2021, vamos conversar a partir de agora com o Joelson Sampaio, que é coordenador do curso de Economia da FGV em São Paulo. Joelson, professor, boa noite. Obrigada pela sua participação. Bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite. Professor, a gente falou sobre alguns números de 2020. Como é que está o tamanho dessa crise neste momento e um balanço também do setor em 2021? O ano de 2020 foi um ano muito difícil, né? Foi o ano mais desafiador para o setor aéreo, né? Porque houve uma redução drástica na demanda por conta das restrições de circulação, de mobilidade. Então, algumas empresas chegaram a operar abaixo dos 10%, né, da sua capacidade. Então, foi um ano bastante desafiador, que teve como consequência um enorme prejuízo para as empresas de uma forma geral. 2021 é um ano já de recuperação, um ano que, com a flexibilidade, mesmo que ainda limitada, das atividades de circulação, enfim, tendo mais mobilidade, você permite, né, que essa demanda aos poucos seja retomada. Ainda de uma forma abaixo do que era esperado, porque a gente tem uma crise econômica em curso, a gente tem, enfim, uma redução de renda de muitas famílias, mas é um ano que tem sido melhor para o setor de aviação do que foi 2020, e o esperado é que 2022 seja um ano ainda melhor para a recuperação dessas empresas. Mas como é que o setor deve lidar, professor, com essa série de situações e cenários que a gente tem típicos de pandemia? Em algum momento surge uma variante, há restrições para países específicos, a preocupação aumenta também, muitas empresas deixando de fazer as viagens que eram mais comuns também desses setores empresariais, que faziam principalmente rotas mais curtas, que ficaram bem esquecidas mesmo ao longo de 2021, ainda que com essa certa flexibilização. Como é que o setor deve lidar com essas diferentes fases da pandemia e a relação disso também com os preços das passagens aéreas? É um grande desafio para as empresas, de uma forma geral, porque tem muitas variáveis que elas não têm controle, né? Restrição, por exemplo, a decisão de compra é algo que foge ali das empresas no seu dia a dia. O que elas têm feito para tentar minimizar impactos, trabalhar com redução de custos. Mesmo assim, é um impacto muito limitado, porque o combustível também elas não têm controle, né, e é algo que afeta muito o custo, né, das empresas aéreas. E se a gente olhar na crise também houve um aumento bastante expressivo. Então, quando a gente olha o que as empresas têm procurado fazer, de alguma forma, ter uma redução de custos naquilo que elas têm controle. E pegando já o gancho da sua pergunta em relação aos preços, hoje a gente já observa um aumento mais expressivo aí dos preços, principalmente no final do ano, né? Então, há também, de certa forma, já uma forma, tem uma parte, né, desse resultado que tem sido repassado para o consumidor via preço, né? Então, hoje é bem notável, né, visível, que há um aumento expressivo das passagens aéreas, principalmente aí para as passagens de final de ano e início de ano. Então, existe essa relação, mas, de novo, elas não conseguem fazer totalmente esse repasse, porque no final do dia a decisão de compra é do consumidor. Então, se você tem um aumento expressivo, eles deixam de comprar e substituem por outros modais. Sim, e dá para a gente falar de uma recuperação mais encorpada do setor em 2022? Dá para a gente ter essa expectativa? Sim, é possível, porque em 2022 a gente tem um ano que, mesmo com a nova variante, a gente avançou muito na questão da vacinação. Então, o que a gente passou em 2021 ainda foi consequência de um pico, né, da Covid, que restringiu novamente as atividades,
a circulação e afetou as atividades econômicas. Para 2022, com a vacinação bem avançada, a gente tem uma probabilidade menor de novas restrições ou restrições, digamos que mais expressivas, que afetem diretamente o setor. E aí, naturalmente, né, a gente tende a ter uma recuperação da demanda do setor aéreo e as empresas tendem a ter melhores resultados em 2022 com isso. Então, o cenário para 2022, ele tende a ser melhor para 2021 em vários aspectos, principalmente na retomada da demanda. Mas nos preços para o consumidor, a tendência segue sendo de alta, professor? E aí a gente sabe que há influência de outros fatores também econômicos e a gente não está falando só da crise causada pela pandemia no setor aéreo. Tende a serem mais altos, né? Essa é a tendência que a gente vai observar. E no que você já, de certa forma, trouxe, né? Ou seja, essa inflação não é só, né, em um setor específico da economia. A gente observa hoje uma inflação maior para toda a economia. Então, os preços, né, das passagens mais altos têm um reflexo do custo, né? Principalmente do combustível, enfim, do custo de logístico do setor aéreo, que aumentou expressivamente. Isso acaba sendo repassado. O câmbio afeta também os custos da aviação civil, isso acaba sendo repassado. Isso afeta bastante um componente, né, de preços que, para quem utiliza esse meio de transporte, acaba sendo afetado. Mas é importante lembrar que a inflação, de uma forma geral, em 2021 foi bastante expressiva no Brasil e não foi diferente, não tem sido diferente para a aviação. Com certeza. Professor, muito obrigada pela entrevista. Obrigada por conversar com a gente ao vivo aqui no Expresso. Um bom fim de ano para você. Obrigado.